Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A aula passada, inclusive se vocês quiserem pontuar, tá? A gente falou sobre o papel do esposo no casamento e no lar, né? Esse foi o ponto da aula passada. Tanto as irmãs, né, quanto o irmão também, o Renan, quiser ir pontuar, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, aproveita agora, porque de repente a gente ainda pega algum fiozinho que ficou lá, vocês quiserem, né? Os que assistiram, eu penso que vocês... Eu ainda não assisti, eu assisti. Então assista, porque é importante, viu? Muito importante. Eu tentei assistir, mas estava tão quente aqui no meu quarto, que estava insuportável. Uhum. E eu gosto de assistir aqui, sozinha. Fazendo as anotações, tudo, né, Annalise? É assim que a gente incentiva mesmo, né? Não é assistir por assistir. Quando não consegue participar ao vivo, que de fato a pessoa tenha lá um momento mais tranquilo, né? Pegue lá um caderninho, a Bíblia, né? Assista, dê a pausa, faça as anotações e tal. Tendo as dúvidas, manda lá no WhatsApp que a gente responde, essa é a sugestão, né? Mas assista, não deixa, tá? E os demais irmãos, se assistiram, né, e quiserem também fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveita agora esse comecinho sobre o conteúdo da aula passada, estou dizendo, né? Tudo bem, se não querem, vamos avante. Semana passada na falta eu assisti ainda, que eu também não pude assistir, que eu estava no trabalho lá. Ah, irmão Renan, então tá bom, podendo lá, mesmo depois, né, mesmo que essa aula passou, mas vocês assistiram lá, tá? E tendo dúvida, manda para mim no privado, que aí eu dou um suporte para vocês, tá bom? Mesmo com 2 aulas para frente aí, mas eu fico à disposição para também acompanhar essas aulas passadas, tá? Então, ok, obrigado. Vamos lá. Bom, queridos, então vamos para outro ponto, né? Nós falamos sobre o papel da esposa no casamento e do lar, e no lar, aliás, do esposo, né, e no lar, e hoje nós vamos falar do papel da esposa no casamento e no lar. Da mesma forma, da mesma maneira que o papel do homem não pode ser transferido para a mulher, né? Aquilo que cabe ao homem, né, estabelecido por Deus no relacionamento, na família, né, no casamento, melhor dizendo, e no lar. Por que eu estou colocando no casamento e no lar? Porque existe o meu papel como esposo, estou falando no caso homem, como esposo diante da minha esposa, né? Então esse relacionamento no casamento. Mas também existe o meu papel como pai, ou seja, eu estou falando no lar, tá? Que envolve não só a esposa, mas os filhos e tudo aquilo que é a dinâmica do lar, porque a gente sabe, né? Uma casa é quase que uma empresa, não é, mano? Precisa da organização, precisa da questão de você manter ali, né? Seja as coisas mais básicas, simples. A gente não está aqui propondo pensar um monte de teoria, tá? O que a gente propõe é o seguinte, é buscar de fato aquilo que a Bíblia pontua para nós, que é a vida comum, é a vida diária, é a vida real. Não é essa vida, sabe? Porque muitas vezes eu penso, aí não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês têm essa mesma impressão, mas eu penso que muitas vezes nós, na igreja, parece que a gente vive numa alienação, numa vida assim paralela, num mundo paralelo, né? A gente muitas vezes não fala de coisas reais, coisas que faz parte da nossa vida no cotidiano. Então, assim, a nossa vida como cristão, discípulo de Cristo, ela não se resume a atividades dentro de igreja, sabe? Aquelas coisas que são importantes, não é nem que eu estou dizendo que não são. Mas, assim, a nossa vida, ela vai para além dos muros da igreja, além das paredes da igreja. Nós temos vidas reais, problemas reais, dificuldades reais, e elas, principalmente, nos relacionamentos, né? Tanto os relacionamentos fora de casa,
no trabalho, quem estuda na faculdade, né? Os jovens ainda que estão em fase escolar, ainda na escola, são problemas, desafios reais, como os discípulos de Cristo. Então, o que a Bíblia fala a respeito dessas realidades? Quais são as virtudes, os valores, os conselhos bíblicos, né? As orientações, os ensinos que Deus tem para nós nessas realidades? E dentro de casa, o que a Bíblia ela fala como que a gente deve lidar, quais são os princípios, os valores, os ensinos, os conselhos de Deus sobre esse relacionamento, porque Deus se preocupa com a nossa vida, irmão. Se é com a vida, se é importante para a vida, Deus se preocupa. Deus tem uma palavra de orientação. Existe um princípio para regular, para nortear, para nos dar um parâmetro, né? Deus não deixou a gente assim, ó, meu negócio com vocês é culto, viu? Canto as músicas para mim, tal, hora, adora, aquela coisa toda, eu mando poder para vocês aí, vocês se alegram e depois vocês se viram na vida. Não é assim, né, amados? Deus ele quer governar a nossa vida, guiar a nossa vida em tudo o que a nossa vida representa, ou tudo que, né, se manifesta na nossa vida. Deus não é Deus de culto, de igreja. Deus é Deus da realidade, da criação. Ele se preocupa como eu estou, de fato, vivendo a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos. Na verdade, isso para mim, né, eu entendo que isso é a maior preocupação de Deus. Porque quando eu vivo o Evangelho dentro do meu lar, isso vai refletir onde eu trabalho, onde eu estudo e onde eu congrego, onde eu convivo com os meus irmãos da fé. A minha espiritualidade ela não começa na igreja e nem se resume lá. Lá é uma expressão da minha espiritualidade. A minha espiritualidade, ela precisa ser construída no relacionamento na família. Lembra que nós falamos lá na primeira aula, no primeiro tema que a gente abordou, né, como que o Antigo Testamento aborda a questão da família, do casamento, etc e tal? Então, eu falei lá só para dar essa recapitulada, não sei se vocês guardaram na memória esse ponto, eu acho importante. Deus, ele cria a família primeiro. Quando ele diz assim, ó, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os criou, os abençoou e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então Deus cria a família e a partir e através da família Deus abençoaria a criação. Olha só, a gente às vezes não se atenta para essa realidade. A gente pensa que Deus abençoou o mundo todo, abençoou a criação e depois foi lá no homem, né, criou o homem e disse agora, como está tudo abençoado aqui, a criação, agora eu vou alcançar vocês. Não, amado. Deus cria o homem como sendo o princípio, né, e o canal da bênção para toda a criação. Essa é a sequência, por assim dizer. É a cronologia correta, não é o contrário. Então, assim, é a família, o foco é a família. Não é porque a gente está falando dessa matéria, não é porque eu estou puxando a sardinha, né, a brasa para a minha sardinha, porque a gente está falando sobre isso, porque eu considero isso fundamental. Não, é porque, de fato, é o que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia pontua. É a criação original de Deus. É o plano de Deus até hoje. Porque o plano de Deus não mudou. Ele criou lá tudo, aí o homem bagunçou e Deus tem um plano B. Não, amados, o plano de Deus continua o mesmo, né? Só que, ao longo da história, esse plano de Deus, ele não foi vivido, não foi cumprido, não foi entendido. Aí veio Jesus, resgata o homem e traz para o ser humano resgatado essa proposta de ressignificar a sua vida a partir desse plano original de Deus. Jesus não veio trazendo uma nova proposta. Jesus veio ressignificando aquilo que tinha se perdido e apontando para a criação. Lembra, acho que da segunda aula, né? O segundo tema que nós falamos, como o Novo Testamento aborda a questão da vida familiar e tal, do casamento. Aí o que eu falei? Que quando perguntavam para Jesus a respeito do casamento, do relacionamento, ele falou, ó, vocês não ouviram lá o que Deus disse lá no princípio? Ó, criou Deus, o homem e a mulher, né? Então ele sempre pegava a referência lá na criação original. Então esse é o ponto, amados.
E aí o que eu quero, antes que eu pontue mesmo a questão das mulheres e tal, né? Como nós falamos dos homens, é que muitos de nós não atentamos muitas vezes a respeito do aspecto de reeducação do Evangelho. O Evangelho quer nos reeducar para a vida. Muitas vezes nós, até mesmo os que tiveram pais cristãos, tá? Olha só, até mesmo os que tiveram pais cristãos, muitas vezes não receberam a melhor referência, né, para a família, para a conjugalidade, para a criação dos filhos. Os nossos pais, muitas vezes cristãos, não foi o meu caso, minha mãe sim, depois, né? Enfim. Mas a questão é, pelo contrário, eu tive uma família disfuncional, né? A minha mãe se afastou do Evangelho para casar com meu pai, então foi uma bagunça só. Mas eu estou falando daqueles que tiveram seus pais lá, cristãos e tudo mais. Muitas vezes não deram uma referência boa, correta. Não é porque está dentro de igreja que, né, entendeu do Evangelho. A gente sabe muito bem disso, nossos desafios, nós enfrentamos e tudo mais. A questão é, nossos pais muitas vezes não deram um parâmetro bom, referências, né, para nós boas a seguir. Os ensinos, muitas vezes, o que eles falavam para nós não era assim o mais adequado, mesmo os cristãos. Então a Bíblia vem para nos reeducar, para nos dar as referências perfeitas, as referências corretas, as correções a serem feitas em nossa vida. Então nós precisamos, eu estava falando isso, eu, né, minha esposa, eu estava falando até com a Analice aqui nos bastidores, em off. A gente faz um acompanhamento de casais, né? Então a gente atende aí quase que diariamente, não chega a ser todo dia não, mas assim umas 3, 4, até às vezes 5 vezes na semana, a gente, quando está muito intenso, a gente recebe aqui em casa e a gente faz esse acompanhamento, né, com casais e tal, uma espécie mesmo de terapia, né? Terapia de casais e tudo mais, mas é uma coisa assim, um discipulado, enfim. Mas a proposta é isso, né? Reajustar. Eita, calma aí. É pigarro, é voz falhando. Parece aquele adolescente, né? Tá falando grosso, daqui a pouco fala fino, volta grosso de novo. Mas vamos lá. Então, eu estava pontuando, nós estávamos pontuando isso hoje, né? Com um dos casais que a gente acompanha. Essa questão de reaprender, sabe, a viver. Nós não sabemos viver. O Evangelho fala sobre isso, de reaprendizado no saber viver. E uma das coisas que eu pontuei com eles aqui, que eu acho interessante falar para vocês agora, nessa introdução, é que muitas vezes nós aceitamos a Cristo, amamos a Deus, somos sinceros, somos honestos, somos homens e mulheres de Deus, né? Temos nossa vida de piedade, nossa vida de comunhão, sabe? De tentar nutrir essa comunhão com Deus, né? Aquela coisa boa mesmo, saudável, bíblica, espiritual. Só que existe um aspecto da nossa vida que é o aspecto relacional, que essa coisa aqui nem sempre garante essa aqui. Que nem sempre essa busca, sabe? De amar Deus, de servir a Deus por essas vias, isso vai automaticamente resolver as questões relacionais, né? Nem sempre, amados. Então a gente precisa, nessa área da vida aqui, que ela é vital, ela é essencial para a vida do discípulo de Cristo, porque não adianta a gente ter supostamente essa vida espiritual com Deus, mas todo arrebentado lá dentro de casa, sabe? Não conseguindo conduzir os nossos filhos à verdade de Deus, né? Não ter dentro de casa um lugar que seja lar, né? Eu coloquei aqui, é isso que eu vou falar, o lar. O que é o lar? Uma casa necessariamente não é um lar. Uma construção não é um lar. Uma moradia necessariamente não é um lar. A pessoa pode ter uma casa, e boa, e bonita, bem localizada, bem mobiliada, confortável, só que necessariamente ela não tem um lar por conta dessas coisas. Casa é uma coisa, lar é outra, é convívio. Vem da palavra lareira, né? Ó, lareira, lugar de aquecimento, de conforto, sabe? De aconchego, né? Ambiente saudável, harmonioso, isso é lar, que vem de lareira. É um ambiente, é um espaço onde ali você tem segurança, é um porto seguro, né? Um lugar de descanso, um lugar de recarregar as baterias, mano. Então isso é lar.
Isso é família. Não é um ajuntamento de pessoas consanguíneas, que juridicamente no papel lá estão declaradas casadas, que têm filhos em comum. Não, amados. Família é onde você partilha de fato, né, da vida, vida compartilhada, é vida sendo despejada um na vida do outro. E para que isso aconteça, de fato, nós precisamos entender toda essa proposta bíblica. Então, assim, da mesma forma que nós falamos do homem, o seu papel, também existe um papel que é intransferível, que cabe apenas e somente à mulher. E não é inferior ao do homem em nada, absolutamente em nada. Tá? A importância da mulher exercer o seu papel é igualmente, né, valioso como a do homem também. O homem não tem um papel mais difícil, mais importante, mais louvável, e a mulher um papel inferior. Não, ambos têm igualmente papéis que são igualmente importantes para que haja esse funcionamento abençoado no lar. É por isso que são funções, não são hierárquicas, né? Nós já falamos sobre isso. Submissão não tem nada a ver com um estar em cima e outro estar embaixo, pelo contrário. Ambos estão em pé de igualdade, exercendo seus papéis. E aí a gente pega o mesmo texto, melhor dizendo, o mesmo texto que nós pegamos para os homens, lá de Efésios. Vamos para Efésios capítulo 5, verso 22 e 24. Vamos lá. Já começando aqui a pontuar o papel, né, da esposa, da mulher no lar. Capítulo 5 de Efésios, versos 22 e 24, tá? Diz assim, ó: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Verso 24: De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ó, ele faz uma comparação. Da mesma forma, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim, ou seja, da mesma forma, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Ser esposa e dona de casa é um papel sagrado e vital à luz do propósito de Deus para o casamento e vida familiar, mano. A mesma sociedade que ela, por exemplo, comemora lá o Dia das Mães em maio, né? Segundo domingo de maio, né? É isso, né? Se não me falha a memória. A mesma sociedade que comemora isso, ou seja, o Dia das Mães, é a mesma sociedade que quer aprovar o aborto, que coloca como inferior a atividade da mãe na sua maternidade, que coloca como sendo para a mulher algo assim inferior mesmo, a ser desprezado o seu exercício como do lar, dona da casa. Olha só que hipocrisia, mano, não é? Só que a Bíblia, ela mostra essa importância. A gente vai ver daqui um pouquinho alguns textos. Assim como as Escrituras descrevem o papel e o comportamento, né, do marido à luz da sua posição no lar, também descreve o comportamento esperado da sua esposa. Então vamos lá falar sobre esse papel da submissão. Né? Já falei para vocês em outros pontos, mas eu quero retomar e a gente discutir algumas coisas. E as irmãs aqui, me ajudem aí, viu? Me questione, inclusive, pontuem, tá bom? Bora, me ajuda aí. Os homens nessas horas aqui ficam só na intercessão, hein, Renan? Intercede aí, meu irmão, por mim. Vamos lá. Temos meu irmão, rapaz, ainda bem que eu tô aqui do outro lado, hein? Elas não conseguem me alcançar. Mas essas irmãs são uma bênção, né? Mulher sábia, edificular. Vamos lá. Temos que considerar 4 textos que lidam com a questão da submissão. Vamos entender então essa questão da submissão. O primeiro texto é 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Tá? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Eu estou falando aqui de submissão, nem estou falando apenas da mulher, tá? É o conceito submissão. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Então, 1 aos Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então percebam, há 4 pessoas aqui, ó. Jesus, o homem,
a mulher e Deus o Pai. Percebam, Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus o Pai é o cabeça de Cristo. Então percebam, a gente está falando de submissão, só para a gente entender o conceito. Aí a gente volta lá em Efésios, capítulo de número 5, verso 22. Dá até fresco na memória de vocês, eu acho que vocês conseguem até repetir aí se eu pedisse. Se eu pedisse, nem vou pedir, mas se eu pedisse, eu acho que vocês iam repetir aí. 5:22, né? Vós, mulheres, sujeitai em tudo a vossos maridos, né? Ou a vosso marido. Olha só. Só que é o seguinte, eu não vou ler tudo, mas a referência para vocês anotarem e ler depois é essa. Efésios capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, verso 4, tá? Eu gostaria que vocês depois lessem para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler todo esse texto, tá? Que é do capítulo 5, a partir do verso 22, e vai até o capítulo 6, verso 4. Não para lá no 33 não, que acaba o capítulo 5, não. Vai, entra no capítulo 6 e vai até o verso 4, tá? Esse texto é completo para falar de submissão. Só para adiantar para vocês, depois lendo lá vocês vão enxergar isso tranquilamente. Mas é o seguinte, nesse texto diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que ser submisso à mulher. Fala no texto, já entrando no capítulo 6, que os filhos têm que ser submissos aos pais, que os pais têm que ser submissos aos filhos, que os empregados têm que ser submissos aos patrões e que os patrões têm que ser submissos aos empregados, tá? Aliás, pode ir até o verso 9, até o 9, né? Falei até o 4, mas até o 9, porque senão esses patrões e empregados vocês não vão chegar não. O 4 é até pais e filhos, mas vai até o 9. E aí, amados, só para a gente entender, o conceito de submissão. Então aqui não é um que está sobre o outro, mas é um que está sob, embaixo. Há uma tarefa em relação ao outro. Entenderam esse ponto, amados? Ficou claro esse conceito? Né? Porque às vezes o jogo de palavras confunde, né? Então, submissão não é que um está sobre, por cima do outro, tá? Submissão é que um está sob uma tarefa em relação ao outro. Ou seja, na verdade é servindo o outro. Então, o conceito do Evangelho é o contrário, amados, né? Quando eu sirvo, eu, na verdade, estou cumprindo a minha missão, a minha tarefa. Embora eu seja o líder, no caso do homem, eu sou o líder, mas a minha submissão me faz servir. Eu sou o pai, né? Mas a minha missão é servir o meu filho. Eu sou o patrão, mas a minha missão é servir ao meu empregado, por assim dizer. Então percebam, essa lógica muitas vezes fica estranha naquilo que nós somos ensinados nesse mundão de Deus aí. Quer dizer, mundão de Deus não, acho que nem é de Deus. Esse mundão todo distorcido, né? Então fala mundão de Deus, mas esse não é de Deus não. Esse é dos homens, mundo dos homens, império dos homens, né? Estrutura humana a partir do pecado, ou seja, que um está sobre o outro, que um é maior do que o outro, que um manda no outro. Liderança e relacionamento cristão não se pautam por essas categorias, amados. É o contrário. A liderança cristã se dá por meio do serviço. O maior é aquele que serve mais. O primeiro é aquele que se coloca como último. Esse é o valor, é o princípio básico do Evangelho, amados. Tá? Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, falando de submissão, tá? Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21. Isso aqui dá para a gente ler, que são 4 versículozinhos aí, é coisa rápida. Colossenses 3, 18 ao 21. Falando da submissão aqui, me parece, não me falha a memória, são das mulheres, né? Diz assim, vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis
contra ela. Ô, um negócio aí que, ó, pegou a gente homem, né? Aí eu não tenho paciência com a minha esposa. Mas a Bíblia diz que tem que ter. Verso de número 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, assim, tem filho que reclama com razão. Ô pai chato, ranzinza, quer colocar regra que não tem necessidade nenhuma, né? Não tem flexibilidade em nada, quer impor seus gostos. É isso que Paulo diz lá em Efésios, né? Não irriteis vossos filhos, para que eles não desmaiem. Então, ó, a nossa missão é não, amados, ser assim, gente sem noção, de não entender essa geração nossa, que é difícil para nós. Então vocês percebam aqui que o que é o conceito de submissão é um papel a ser exercido. Aí o último texto aqui, em 1 Pedro, tá? Falando de submissão ainda, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso 1 ao 9. 1 Pedro. Aqui eu estou enfatizando, os textos vocês vão perceber mais das mulheres, porque é o que a gente está pegando aqui, né? Pontuar sobre as mulheres. Aqui no meio apareceu os homens, os filhos, paternidade, maternidade e tal, mas aqui a intenção é mostrar sobre a questão da mulher mesmo. Semelhantemente, vocês, mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Percebam a palavra semelhantemente, vocês, mulheres. Semelhante a quê? Ou a quem? Ao que o texto está falando antes, né? Antes do capítulo 3 no capítulo 2. Então, assim, não é outra conversa, é a mesma conversa. Semelhantemente quem? Parecido com quem? Com os homens, que se submetem às autoridades, cumprindo o seu papel de cidadão. É o que o texto vai dizer. Vocês que têm um papel de submissão, cumprindo a tarefa diante daqueles que perseguem vocês. Vocês são cristãos. Então perceba que não é uma questão hierárquica, de fato. Só para a gente ver, quase todos os textos que falam de submissão traz essa lógica e esse conceito, amados. Que não tem nada a ver com essa questão hierárquica. Mas vamos continuar no verso 2. Considerando a vossa vida casta, né, honesta, né, decente, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Amados, aqui não tem nada a ver que Deus está proibindo as mulheres de se arrumar, viu? Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem nada a ver com isso aqui, né? Pelo contrário, né? A Bíblia diz se cuidem, né? Mutuamente, tá? Então aqui Paulo só está dizendo que, ó, a virtude de uma mulher cristã não pode estar nas questões exteriores. Não é isso que distingue uma mulher cristã, é o seu interior, não é? É só isso que Paulo está falando aqui. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aqui também, pelo amor de Jesus, a Bíblia não está dizendo que as mulheres têm que chamar os seus maridos, ô meu Senhor, tá? Com essa ideia, né? Eu sou sua escrava, eu sou a serva, algo inferior. Não é isso. A Bíblia só está, Pedro, melhor dizendo, só está mostrando aqui, ó, a relação de respeito. Esse é o ponto. Relação de respeito, amados. Que é o que o mesmo Paulo diz. O mesmo Paulo, não, aqui é Pedro. O que Paulo diz lá em Efésios, né? Não sei se vocês lembram, lá no finalzinho, no verso de número 33, do capítulo 5, vós, mulheres, reverenciai os vossos maridos, ou seja, respeitem. Olha o ponto aqui, ó. O que Paulo aborda, da mulher em relação ao homem. Enquanto o homem no seu papel tinha que cuidar da mulher, tinha que proteger a mulher, tinha que dar segurança emocional, física, financeira para a mulher, assim a mulher precisa dar para o homem respeito, respeitá-lo, honrá-lo, considerá-lo. Percebam a mutualidade das coisas? Porque hoje é difícil, principalmente nessa ideologia desse feminismo diabólico, satânico, que destrói a mulher, destrói a família, destrói, sabe, o ser humano, né? Que assim,
essas ideias, elas não parecem ser boas. Mas o que Deus está propondo é o seguinte, é mutualidade. O homem cuida da mulher, ama a mulher no cuidado, protegendo, dando carinho e tudo mais. E a mulher, por sua vez, retribui com respeito, com honra, nesse sentido de considerar o homem. Diga, minha amada, abra o microfone e dê uma saudação. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz falando assim, que igual você falou, as feministas estão tentando destruir os homens, né, colocar eles bem inferiores. Aí ele falando assim, hoje os homens, os meninos, né, estão crescendo assim, na frente de um computador, na frente de um videogame, daí eles não sabem. Aí ele colocou a ideia, tipo assim, como é que você vai proteger uma mulher se precisar até da parte física? Sim. Tá crescendo assim, um rapaz que não sabe nem defender uma mulher em nenhum aspecto, nem físico, nem psicológico. Eles mesmos estão assim acuados, né? Hoje em dia os homens servem para levar os cachorrinhos para passear. A mulher manda. Pai de pet. Eles não querem ter mais filhos. Aí tem um cachorrinho, um gatinho, aí leva para passear, é aquela coisa toda, assim. Então os homens não estão assumindo um papel nem assim, o desequilíbrio é total. Não tem assim, eles não pegam de antigamente tinham, era todo desequilibrado também. Era, por exemplo, tinha uns, igual você falou dos pais, né, não ser chato com os filhos. Tem pais, o meu era bem assim, a gente não podia nada. Sim. Então você cresce assim, com medo até de falar. Sim. Para eu conseguir falar alguma coisa em público, apresentar um trabalho na escola, é uma coisa de louco. Porque assim, você, o tempo todo, cala a boca, fica quieto, não fala, né? Então a gente vai crescendo assim. E aí os homens também, meus irmãos também, eu olho hoje em dia tudo uns banana. Sim. Quem manda são as mulheres. Exato. Então assim, aí tem esse extremo, né, de barrar demais, e tem outro de soltar demais também. O filho faz o que quer, Exato. Manda e desmanda, manda nos pais. Hoje em dia, os pais que obedecem aos filhos, né? É um outro extremo, né, Nancy? Um outro extremo. Muito príncipe, muita princesa, e a educação que deve ser, principalmente de acordo com a Bíblia. E até assim, a gente vê no meio cristão, quem manda são os filhos. Sim. A gente vê que, tipo assim, os pais levam os filhos, criança, aí dá o celular, aí você olha lá, ele tá o tempo todo com o celular, não presta atenção no culto, não tem essa mais de falar assim, ó, a gente vai pro culto e vamos prestar atenção no culto, não vai ter celular. Então eles estão crescendo dessa forma e não muda não, viu? Por mais que as pessoas tenham uma educação até bíblica na igreja, as coisas não mudam, não vejo mudando. Você olha assim no culto, é tudo igual. Sim, é porque, como eu disse no início, né, da nossa aula, essa necessidade de reeducação, reaprendizado, né, as correções que nós precisamos fazer, porque nós tínhamos um extremo, né, lá atrás, que era um extremo errado, muitas vezes, e nós partimos para um outro extremo. Nós somos desequilibrados. A gente, né, o ser humano tem esse desequilíbrio, mano, é 880. Né? Ou é um extremo para um lado ou um extremo para o outro. Para a gente encontrar, por exemplo, esse desafio desses papéis sendo exercidos sem que haja esses exageros ou essas omissões, é muito difícil. É muito difícil, porque primeiro... E a submissão sempre foi colocada como está por baixo. Sim, não tem voz, não tem vez. Né? Você não tem voz. Então, esse conceito aqui é bem diferente, até você aprender. Até quando eu li a Bíblia, assim, na minha conversão, eu olhei assim, eu falei, mulheres, submetam, sejam submissas aos seus maridos. Eu falei, porque eu tinha um outro conceito de submissão. Sim. Você estar por baixo, sempre recebendo ordem, né? Exato. Então, é isso que era passado, era isso que
as nossas mães, avós viviam, né? Era essa submissão. Aí você veja isso, você veja o desafio de achar o ponto de equilíbrio, né? A coisa saudável. Porque você tem lá, né, o homem como sendo esse líder que, de fato, se ele exerce liderança, minimamente ele precisa ter também uma postura de que, em dado momento de certas situações, ele de fato se imponha. Essa imposição não é opressão, não é agressão, não é desse sentido. Essa imposição é que às vezes precisa de fato de uma energia a mais no sentido de autoridade mesmo. Vou dar um exemplo para o filho. Muitas vezes o filho, na sua imaturidade, ele quer fazer alguma coisa, quer se impor de alguma forma, e os pais, igualmente, a gente vai ver isso lá na frente, tá? Sobre essa questão dos dois, né? O pai e a mãe exercerem autoridade sobre os filhos. E essa autoridade, às vezes, exige um ímpeto maior, uma ênfase maior, um vigor maior. Então, voltando para o relacionamento dos cônjuges. Então, o marido tem, de fato, esse papel de liderança que, vez por outra, em alguns momentos específicos, ele precisa ser mais enérgico. Então, ele tem a sua voz, algumas vezes, melhor dizendo, exceções, eu estou colocando isso aqui como exceções, tá? Exceções, caso específico, ele tem. E a mulher, né, reconhece isso e entrega ao marido, então, essa liderança. Entrega, isso é o respeito. Essa reverência que a Bíblia diz. Né? Ele está chamando para ele uma responsabilidade em decisões. Eu estou falando de uma questão muito específica, em exceções. Eu não estou dizendo que o casal não deve dialogar sempre para tentar chegar a um acordo a respeito das coisas comuns e das coisas mais importantes, né? Enfim, não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. Mas a gente sabe que tem hora que nem sempre esse acordo, né, tá bem afinado. E aí você tem. Só que aqui a mulher, muitas vezes, ela quer se sobrepor sobre esse homem na liderança. Então percebe os extremos e a gente precisa achar esse equilíbrio. Esse é o nosso desafio. Mas é isso que a gente precisa perseguir. Porque a gente é contaminado com essa questão, né, dos nossos pais, da cultura, né? Isso vai enchendo nossa cabeça, a gente não é ensinado continuamente, adequadamente. As coisas não são tratadas como devem ser. Como eu disse no começo, a pessoa é salva, mas tem um monte de coisa que ela precisa reaprender na vida, isso é a santificação. A igreja entra com um discipulado contínuo o resto da vida, nesse sentido, para reeducar suas relações como pais, como cidadão, como casais, etc. e tal. Mas esse é o ponto. Submissão aqui não se refere à subserviência, né? Ou essa inferioridade, mas é ter uma tarefa diante da liderança do marido. A submissão da mulher não significa não ter voz, não ter vez, ser subserviente, não é isso. Mas ela está diante da sua tarefa, sob uma missão, diante da liderança do marido, né? Então esse é o ponto. Se um dos dois deixam de fazer a sua parte, desestrutura a família, né? Sim. Igual na minha casa, na minha mãe era totalmente submissa, assim. Tudo que eu perguntava para ela, tudo que eu posso fazer isso, eu posso ir em tal lugar, ela nunca assumia, ela falava assim, pede pro seu pai, pede pro seu pai. Ela nunca falava assim, ó, pode ir que eu me responsabilizo. Aí, Annalise, deixa eu só pontuar, tá vendo? Ó, a gente tem ideia, ó, ela era submissa, ela não era submissa, ela era subserviente. Né? Percebe como... A compreensão que a gente tinha era esse Exato. Exato, era submissa, era muito submissa, não era, como a Bíblia aponta submissão, não, ela era subserviente, é a gente que falava, não, isso é submissão, e não é, né? Não é. Então é esse equilíbrio, esse ponto fino que a gente precisa estar, assim, tomando para a nossa vida, né? A submissão, ela é ensinada a respeito do relacionamento com Deus, por exemplo. Olha só, ainda vamos insistir nesse negócio de submissão, para a gente entender de fato o que é essa submissão. Quando a gente pega Tiago capítulo 4, por exemplo, Tiago 4, verso 7, né? A gente estava em Pedro, vamos voltar um pouquinho. Tiago 4, verso 7. Olha só. E o texto lá diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas sujeitar a Deus é a ênfase aqui. Então, ó, a submissão também é ensinada a respeito de Deus. Então, nós nos submetemos a Deus. Ou seja, a liderança de Deus.
também a Bíblia diz para a gente ser submisso às instituições e às leis do governo. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, por exemplo. A gente volta em Pedro, né? Saímos de lá. André, por que você saiu de lá se ia voltar? 1 Pedro 2 e 13. Diz assim, pelo menos na minha versão, diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior. Está falando aqui de uma submissão do Estado, do governo. Agora, claro, né, amados? Claro, a gente é incentivado a não se rebelar contra o governo quando essas leis, quando essas instituições, elas não nos levam a desobedecer ou a ofender o nosso Deus. Então aqui a gente chama isso aqui de santa rebeldia. Então nós nos rebelamos contra um sistema que é contra Deus, aí é outra história. Mas enquanto esse sistema, essas leis, não nos levam a pecar contra Deus, a gente se submete, né? E também... Eu vou fechar aqui o microfone, porque eu moro em frente a uma pizzaria, é moto toda hora. Tá bom. Vamos lá. A Bíblia também diz respeito a gente se submeter uns aos outros. Olha que coisa interessante, Efésios 5 e 21. Voltando lá em Efésios 5 e 21, que diz lá, né? Sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor, acho que não sei se... Estou puxando a memória aqui, né? Mas sujeitai-vos uns aos outros. Então, ó, também a Bíblia diz para a gente se sujeitar uns aos outros, tá? Essa sujeição deve ser do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo. Ou seja, a sujeição... percebam que eu até troquei submissão por sujeição, que é a mesma coisa. Sujeitar-se e submeter-se são semelhantes. O que não é igual é subserviência. Ou seja, você está como um servo, um escravo. Aí não. Aí é errado, tá? Mas aqui a gente está pontuando sobre estar debaixo de uma tarefa, submissão, sujeição. Lá em Efésios 5 e 24, aí diz, como deve ser essa sujeição? Como deve ser essa submissão? O texto vai dizer, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, do mesmo modo, olha só, o mesmo modo, a mesma forma como a igreja. E como a pergunta é, tá, mas como a igreja se submete a Cristo? Como se dá essa relação da igreja e Cristo? É porque Cristo é o poderoso? É porque ele manda? É porque ele tem o poder na sua mão e se a gente não obedecer, ele vai oprimir, ele vai esmagar, ele vai reter as bênçãos? É por isso, essas motivações? Não. A gente se submete a Cristo, na verdade, por reconhecer o sacrifício de Cristo que se doou por nós. Em gratidão, em reconhecimento dessa honra e desse mérito de Cristo, nós nos submetemos como igreja. Dessa mesma forma, com essa mesma motivação, com esse mesmo espírito, por assim dizer, né? Eu estou falando de disposição, espírito aqui, disposição, ânimo, tá? Com esse mesmo ânimo, com essa mesma disposição, a mulher deve se submeter ao homem, né? Porque está debaixo dessa liderança. Essa mesma submissão ela é descrita a respeito de Jesus vivendo sob a liderança do Pai, que a gente, para cumprir um propósito, hein? Para cumprir um propósito. Lá que a gente leu em 1 Coríntios 11:3, lembra? Que eu falei lá no começo? Ó, o Pai, aliás, Jesus está submisso ao Pai. Isso não quer dizer que Jesus é inferior ao Pai. Só quer dizer que a liderança do Pai sobre Jesus, e Jesus se submete, né, a essa liderança do Pai sobre ele, porque há um propósito a ser cumprido ali. Então esse talvez seja um ponto que a gente não se atenta, né? Existe um propósito nisso, um propósito de Deus nessa estrutura familiar, nessa relação conjugal, né, entre homem e mulher. Foi Deus que estabeleceu isso. É uma ordem funcional, é uma ordem criacional. O homem foi criado como esse cabeça e a mulher foi criada para auxiliar o homem, para completar o homem. Esse é o entendimento dessa submissão. E é interessante que a gente pega o texto e diz, o homem tem que amar a mulher, porque Efésios diz que tem que amar a mulher, mas amar é uma responsabilidade das esposas também, né?
É comum a gente ouvir, então, que a Bíblia traz uma ordem para as mulheres amarem os seus maridos. Olha só, é comum isso. Em Tito, capítulo 2, por exemplo. Tito, tá? Capítulo 2, verso 3 ao verso 5. Rapidinho lá, para a gente ver se consegue pegar os textos aqui, referência, né? Tito, capítulo 2, versos 3 ao 5. Então não é só o homem que tem que amar a mulher, né? Mas a mulher também é ensinada a amar o homem. Só que é um amor manifestando, expressando ações diferentes, atitudes diferentes, né? Comportamentos diferentes. Esse é o ponto. Diz assim, ó: vós, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, que é um terror para o feminismo, né? Essa fala aqui. Sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então perceba, amados, ser dona de casa, amar os filhos, amar os maridos, é papel da mulher, é função da mulher. Esse amor, ele deve ser aprendido, né? O amor descrito aqui na Bíblia é comportamento e não é... A gente está falando de sentimento apenas. Amor citado aqui é o respeito ao marido, né? Efésios 5,33, não vou ler de novo lá com vocês, já dei a referência, mas anotem aí, Efésios 5,33. Só que tem um texto lá no Antigo Testamento que é Provérbios 31 e 12. 31 e 12. Se não me falha a memória, a versão está na minha cabeça, né? Depois vocês pesquisam aí, tá? 31 e 12, a famosa passagem da mulher virtuosa lá. E esse verso 12 vai dizer que o marido tem segurança na mulher, né? A mulher ama o marido dessa forma, dando para ele essa segurança, né? Que ele tem nela, nesse sentido mesmo, sabe? Do amor e tal, né? O exemplo, ele é usado do Antigo Testamento para o respeito da mulher ao marido, né? A gente já leu lá, inclusive, né? 1 Pedro 3,6, lembra? Sara considerava lá o Abraão e tal. Então, olha o exemplo que é pego lá, para o respeito. Então, o respeito é algo que diz respeito à mulher para o seu marido. É fundamental, amadas. Amado, é fundamental essa função da mulher, respeitar o marido. As mulheres que não entendem isso e muitas vezes quer desrespeitar o marido, isso é para o homem. É claro que o homem também não deve desrespeitar a mulher, não é isso que eu estou dizendo. Que para a mulher pode desrespeitar que não está nem aí, não é isso. Mas o homem, ele tem esse ímpeto de autoridade nele, que Deus não investiu de autoridade. Ele precisa ter essa posição mesmo, sabe? De honra, de respeito, de consideração. Uma mulher sábia vai alimentar o homem, vai nutrir o homem, vai inclusive dar palavras de incentivo e de encorajamento, que ele de fato é o considerado no seu lar. Amado, isso dá gás para o homem, é combustível para o homem. A sua mulher elogiá-lo, né? Nesse sentido, reconhecer a sua dedicação, reconhecer o seu empenho, a sua entrega pela família, o seu esforço, sabe? O homem entende isso como amor. Ela me ama, né? Não é porque faz a comida boa, porque lava a roupa, porque arruma a casa, porque ajuda a pagar os boletinhos, né? O homem não entende essas coisas como de fato o amor. A mulher, quando respeita, aí o homem fala, essa mulher me ama. Aí sim, né? Só que é interessante isso, como a gente sempre está nesse entendimento de equilíbrio, que a Bíblia traz esse equilíbrio. O interessante é a gente entender isso, né? Em 1 Timóteo 5,14, por exemplo, a gente estava em Tito, vamos voltar para Timóteo. 1 Timóteo 5,14. 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, o termo é governem a casa e não deem ocasião ao adversário maldizer. Olha só, ratificando aqui de novo, né? Sejam donas de casa, governem a casa. Mas o termo governar aqui vem de um termo grego, né? Que é déspotes. Déspota, onde vem a nossa palavra déspota. É que a palavra déspota, no nosso contexto, quer falar de um homem que é um imperador, uma pessoa, né? Que é um mandão, é um imperador, né? Aquela pessoa, um ditador, a palavra é ditador.
é um ditador, um déspota, um ditador. Só que o texto aqui não fala isso. O déspota aqui no texto traz a ideia de aquela que tem autoridade pessoal. E aí vou pegar o ganchinho lá que a Analice trouxe para nós. Muitas vezes a mulher, ela não entende que ela também é autoridade no seu lar, também é autoridade no seu lar sobre os filhos também. Aí essa questão, né? Quando seu pai chegar, eu vou falar para ele, não, ela tem autoridade nela, né? Ela é uma pessoa que exerce autoridade também. Só que percebam que essas autoridades, essas funções, elas têm a sua função, a sua direção, a sua medida, a sua intensidade para um bem comum, amados. E cada um no seu quadrado, falando teologicamente, cada um no seu papel exercido, e um não querendo exercer o papel do outro, atropelar o papel do outro, né? Subtrair o papel do outro. Então o marido não deve tratar a esposa como um dos seus filhos, ó, tá? Pois ela também exerce autoridade também em seu lar. Então não é que a mulher é submissa e ela não tem autoridade nenhuma. Pelo contrário, isso é uma sociedade. Embora o homem pode ter seus 51% nas ações e a mulher 49%, mas ela também tem voz, ela também tem vez, eles decidem juntos, né? Isso que é o equilíbrio que a Bíblia nos ensina e propõe, que o Evangelho propõe. Então, submissão não é essa questão de não ter voz, não ter vez, é de entender a sua missão nessa relação, né? Nessa relação mesmo de conjugalidade, inclusive com os filhos também, tem autoridade. Mas existe também essa figura, né? O pai é aquele que traz a referência de autoridade. A mãe tem, mas o pai, ele traz ainda mais essa referência de autoridade, amados, né? Até mesmo porque a figura é imponente, né? A figura, ela traz mais imponência, respeito. O homem geralmente fisicamente, né? A Analice até falou aí, os meninos hoje tá difícil, né? Que nem fisicamente tem essa predisposição. E o homem tem essa imagem, essa figura, e é positivo isso. A mulher se sente segura com um homem másculo, né? Um homem viril, sabe? O homem, a gente não tá falando de futilidade estética, não. A gente tá falando dessa... Pode perguntar para qualquer mulher diante de um homem que se porta, né, como um homem de fato. Não estou falando de brutalidade, de ignorância, não, mas se porta como um homem de fato, né? Impondo respeito, dando segurança à mulher e aos filhos. Ali está um general de guerra, protegendo a sua prole, né? A mulher se sente segura. Então a gente percebe que o homem tem de fato, né, por Deus, biologicamente, socialmente, essa figura. Então tem esse aspecto, só que a mulher também não perde a sua autoridade em relação aos filhos, às decisões dos lares, porque tudo isso é feito de uma maneira harmônica. Esse é o ponto que a gente perdeu, é o desequilíbrio do nosso pecado, que leva para um extremo ou para o outro extremo, que a gente fica todo, sabe, numa briga doida, um querendo impor sobre o outro não querendo ser mandado pelo outro, que não deve ser mesmo, né? Mas eu digo assim, essa relação desequilibrada. E a Bíblia, ela traz essa harmonia, ela traz essa proposta de a gente se relacionar com essa clareza dos papéis de cada um sendo exercido. E a mulher tem o seu papel e ela precisa também exercer o seu papel da mesma forma que a gente pontuou que o homem precisa também, né? Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus